Olá, seja bem-vindo ao Tribuna Unitoledo, o seu canal de comunicação jurídica. O tema de hoje é Direito das Sucessões, para culminar no recente julgamento em trânsito do STF acerca dos direitos sucessórios do convivente. E para conversar conosco, o professor de Direito do Unitoledo, Jorge Kuranaka. Professor, explique para nós o que se entende sobre direito das sucessões. Pois bem, Modesto, direito das sucessões é o ramo do direito que cuida da transmissão dos meus bens para depois da minha morte, ou seja, os meus direitos, o meu patrimônio, não é? O conjunto de todos os bens, direitos, inclusive as dívidas que eu estiver deixando quando da minha morte, não é? Serão transmitidos aos meus sucessores através das regras ditadas pelo direito das sucessões, um capítulo, uma parte do Código Civil vigente. Professor, sou eu quem posso escolher a quem deixar os meus bens ou é a lei que determina? Nós temos duas modalidades de sucessões previstas no Código Civil. A primeira é a chamada sucessão legítima, não é? Então, a lei é que diz para quem serão destinados os meus bens, o meu patrimônio. E a outra modalidade de sucessão é a sucessão dita testamentária, não é? Através da qual eu, em vida, por um instrumento chamado testamento, vou dar o destino dos meus bens para depois da minha morte. Aí nós temos apenas uma limitação. Se eu tiver os chamados herdeiros necessários, quer dizer, descendentes, ascendentes e cônjuge, eu só posso dispor do meu patrimônio, não é? 50% dele por testamento. Os 50% restantes devem ficar destinados, resguardados para os meus herdeiros necessários, ou seja, os descendentes, ascendentes e cônjuges. Muito bem. Só para confirmar aqui, professor, através do testamento eu posso deixar parte dos meus bens a quem eu quiser, mesmo que não esteja em grau parentesco. Isso, exatamente. Desde que eu não tenha herdeiros necessários, eu posso deixar 100% dos meus bens. Aí, uma observação. Se eu tiver irmãos, os irmãos não entram na categoria de herdeiros necessários, porque eles são colaterais, não é? Então, eu posso dispor da totalidade dos meus bens, até para um estranho, ou para uma instituição, uma pessoa jurídica também, se eu quiser, através do testamento. Professor, segundo a lei, né? Quais são os meus herdeiros? Qual é a escala, a graduação de grau parentesco? Pois bem, na sucessão legítima, são herdeiros os meus descendentes, os meus ascendentes, o cônjuge, o convivente também é herdeiro e os colaterais. Então existe uma ordem preferencial. A ordem preferencial é justamente essa. Então, os descendentes, junto com o cônjuge, conforme o regime de bens. Os ascendentes, se eu não tiver deixado descendentes, junto com o cônjuge, independente do regime de bens. Se eu não tiver nem descendente, nem ascendente, então o cônjuge sozinho. Se eu não tiver herdeiros de nenhuma dessas três classes anteriores, então os colaterais. Muito bem. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco, nos bastidores nós conversando, em relação a um filho, no caso o filho faleceu e existe um neto. Como que funcionaria a regra para deixar os bens para este neto que era filho do meu filho? Dentro dessa ordem de preferência, existe ainda uma ordem de preferência determinada pelo grau de parentesco. Por exemplo, se eu tenho filhos quando faleço, os meus filhos arrecadam e os meus netos não arrecadam nada. Se eu não tenho filhos, mas tenho netos somente, e tenho bisnetos, os meus netos arrecadam e os bisnetos não. Se eu não tenho nem filhos nem netos, os bisnetos arrecadam. A sua pergunta, não é, versa sobre a situação de quando eu vier a falecer, eu deixo 3 filhos e mais um 4º filho que pré-morreu em relação a mim, deixando 2 filhos dele, netos meus. Não é? Esses 2 netos, filhos de filho pré-morto meu, arrecadam o que tocaria ao pai deles, meu filho. Nós chamamos isso de herdar por direito de representação. Professor, nós temos perguntas dos universitários aqui do Unitoledo e a primeira é: qual a diferença entre as duas pessoas serem casadas, uma com a outra ou apenas morarem juntas, sem o papel passado? No Código Civil anterior, que vigorou até o dia 10 de janeiro de 2003, não é? Nós tínhamos uma situação no direito de família em que a família só existia se houvesse vínculo entre homem e mulher de casamento. Ou seja,
união entre homem e mulher fora do casamento, não é? Sem que houvesse papel passado, não é? Então não seria família, nem constituiria família. E os filhos advindos dessa união seriam filhos ilegítimos também. Agora, o Código Civil vigente, ele resgata essa situação, bem por reflexo da Constituição Federal, não é? Que entrou em vigor no dia 5 de outubro de 1988, não é? Dizendo que família é tudo. Família é o homem e a mulher casados um com o outro. Família é o homem e a mulher que vivem numa relação de companheirismo, de união estável, antigamente chamado de concubinato. Essa expressão concubinato hoje ela é imprópria para designar esse tipo de união legítima, não é? Família é aquela união constituída entre os filhos e mais o pai, ou os filhos e mais a mãe, não é? Família é aquela unidade formada pelos irmãos que moram juntos. Então, hoje nós temos um núcleo familiar reconhecido pela legislação muito mais abrangente. E o Supremo Tribunal Federal, você sabe, que há uns 5, 6 anos atrás, reconheceu também como entidade familiar, como união estável, primeiro, a união entre duas pessoas do mesmo sexo, sejam homens ou sejam mulheres, não é? E depois reconhece a possibilidade de homem e mulher virem a se casar. Então, hoje, nós temos família tanto dentro do casamento quanto dentro da união estável. Professor, a segunda pergunta dos universitários aqui do Unitoledo é a seguinte: na parte da herança, Sim. Tem diferença se a viúva era casada com um falecido ou se apenas vivia em união estável? Veja, tem diferença sim. O Código Civil trata dos direitos sucessórios do cônjuge em um dispositivo, o artigo 1829 e seguintes, e trata dos direitos sucessórios do convivente sobrevivente em outro dispositivo totalmente diferente, no artigo 1790, não é? E aí a distinção ela é bem gritante, na realidade, com sérias desvantagens para os sobreviventes que tenha vivido uma união estável e não um casamento. Professor, nós temos uma dúvida do internauta que enviou um e-mail para a Unitoledo. O Supremo Tribunal Federal está julgando um processo que versa justamente sobre essa questão. Tem notícia sobre o caso? Ah, sim, nós temos sim. Na realidade, para ficar bem esclarecida essa situação, eu trago o fato sobre o qual justamente o Supremo está se pronunciando nesses dias. Não é? E esse é o caso. Um homem falece, deixa uma mulher viúva com quem ele vivia numa relação de união estável. Se ela fosse casada com ele, se houvesse um matrimônio entre os dois, não é? Ele que não deixa nem descendentes, nem ascendentes e nem cônjuge, não é? Se ele tivesse deixado cônjuge, ou seja, se a viúva fosse casada com ele, não é? Ela herdaria tudo. Neste caso, ela não herda. Mesmo que tivesse deixado irmãos, o cônjuge sobrevivente tem preferência, não é? Então, dentro daquela escala que nós falamos, descendente, ascendente, cônjuge. E colaterais. Então, à frente dos colaterais, o cônjuge herda, não é? Agora, o que acontece no caso em julgamento no Supremo? Ela viveu uma relação de união estável, não é? Então, 1790, ele dispõe assim, que se o indivíduo não deixa descendentes nem ascendentes, não é? Herdam juntos o companheiro e o companheiro, a companheira no caso, e os irmãos. Não é? E ela fica com quanto do patrimônio? Ela fica com 1/3 do patrimônio. E os irmãos? Os irmãos ficam com 2/3. Então, ela divide com os irmãos do falecido a herança, sendo que fica a maior parte justamente para os irmãos. Né? Se ela fosse casada, ela herdaria a totalidade dos bens. Então, é gritante a diferença de tratamento no Código Civil atual. Não é? Esse julgamento trata-se de um recurso extraordinário interposto justamente pela viúva ex-companheira do falecido. Não é? E, nesse caso, o Supremo já se pronunciou com 7 votos, não é? Voto do ministro Luiz Roberto Barroso, acompanhado por mais 6 ministros do Supremo, no dia 31 de agosto. Não é? E se mostra favorável ao tratamento igualitário em termos de direitos sucessórios do convivente ou do cônjuge. Ou seja,
daqui para frente há uma séria tendência, né, de esse julgamento culminar, finalizar, tratando de forma igual o cônjuge, não é? E a viúva decorrente de união estável. Professor, o senhor tem a opinião do senhor sobre o assunto, na visão de jurista, profissional da área de direito. Qual que é a opinião do senhor? Esse julgamento ele não finalizou no dia 31 porque o ministro Dias Toffoli ele pediu vista dos autos. Aí, consultando antes de vir aqui a entrevista, eu verifiquei que o ministro Dias Toffoli ele devolveu para os Supremos Autos para seguir o julgamento. Não é? Com 7 votos favoráveis, penso que seja irreversível o voto do ministro Barroso. Não é? E eu acho que seja a solução muito mais justa, porque nada justifica, nos tempos atuais, o tratamento diferenciado de convivente e da viúva que foi casada com o morto. Não é? A relação de ordem de vocação hereditária, ela é ditada por uma questão de afeto. Não é? Agora, se eu sou casado com a minha esposa, não é? Ou se eu vivo em união estável com a minha esposa, eu não gosto dela mais ou menos porque eu me caso com ela ou porque eu vivo em união estável. Não sei a sua opinião, não é? Mas eu gosto dela, por isso eu sou casado. Ou a outra opção que a própria lei me dá, eu vivo em união estável. Não é? Então, a questão do afeto é igual. Por isso, nada justifica esse tratamento diferenciado. De uma forma justa. Então, tomara que esse voto do ministro prevaleça no julgamento, tem tudo para prevalecer, não é? Com que vai se estar fazendo plena justiça para as pessoas que vivem em união estável. Muito bem. Professor, o senhor gostaria de completar com alguma informação a mais? Não, da minha parte, eu fico por aqui torcendo para que esse julgamento culmine dessa forma como está sinalizado já pelo voto. Você pode acessar as edições anteriores do Tribuna Unitoledo em nossas redes sociais ou enviando um e-mail para a nossa produção. Professor, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, e até Guilherme. o próximo Tribuna Unitoledo.